Hoje estamos iniciando o nosso 7º Telecom Café. Eu sou o Josiel, estou aqui com Eu sou o Everton. E hoje a gente vai falar sobre IP, IPv4 e IPv6. Hoje, praticamente, eu vou dar uma entrevistada aqui, o bate-papo vai ser com o Everton aqui, que é o que cuida mais do departamento técnico aqui da empresa. Vamos falar para o pessoal aí que estiver assistindo a gente, para a pessoa que estiver assistindo a gente aí, sobre o que é o IP, o que é esse tal de IP que todo mundo fala e a internet é baseada em cima desse IP. Então, o que é o IP, né? O IP ele é um endereço, um conjunto de números, que o que acontece? Ele é transformado, quando uma pessoa digita www.google.com.br, o que acontece? Isso ele transforma no endereço IP. E esse endereço IP é uma máquina ou várias máquinas em algum local que estão configuradas para receber esse IP. Então, sem o IP, a rede, a internet, ela não funciona. Entendi. Então, vamos tentar imaginar melhor isso assim. Cada equipamento, um celular, um notebook, um computador, ele é atribuído por um IP. É isso? Isso. Hoje, isso falando em modo interno, né? Sim. Em modo interno, na residência, na empresa, cada dispositivo ele tem um IP. Ele não pode ter o mesmo IP em duas máquinas, porque ele vai dar um conflito de IP e isso pode ocasionar um travamento ou uma das máquinas não funcione. Então, cada dispositivo tem seu IP. Então, a função dele é para não gerar esse conflito, cada um tem um endereçamento, né, na rede ou interna ou externamente. Pode ocorrer de ter conflito de IP em parte externa. Pode setar um IP num servidor aqui que é o mesmo IP lá da China, vai ter conflito de IP. Alguma coisa vai parar. Então, muitas vezes ocorre de ter um ataque, alguma coisa, eles pegam vários servidores e direcionam um determinado IP para aquele servidor. E aí ocorre de dar parar algum serviço, parou o Facebook, parou. Muitas vezes é um ataque que ocorre devido a direcionamento desses IP para uma determinada máquina ou um determinado servidor. E aí ele não aguenta a carga e ocorre o travamento. Do serviço, né? Interessante. Então tá, o IP nada mais é que um endereço para cada dispositivo aí, que a gente mais ou menos, né, entendeu aqui. E existem protocolos, né, Everton? Atualmente a gente tem o IPv4, né, que é o protocolo mais comum aí que a gente tem falado, mas ele também está numa polêmica aí que ele está no limite, né, de uso. Né? Já acabou, né? Na verdade, já acabou, né? E qual é o outro protocolo que a gente tem, Everton? A gente tem o IPv4, que chama, e o IPv6, né? O IPv4, como ele funciona? Ele foi distribuído por regiões no mundo todo. Oceania, América, na África, ali, na Europa, eles têm uma determinada faixa de IP. O IPv4 ele é 32 bits e o novo protocolo, que é o IPv6, veio com 128 bits. É o tamanho da capacidade que ele tem de ter números IP. Então, é uma combinação com mais caracteres para te não repetir o mesmo IP, vamos dizer que ele vai ter uma combinação bem maior, né? É quase comparado assim com o sistema de placas de automóveis aqui no Brasil, que praticamente também eu acho que a mudança agora é porque as combinações já estão acabando e foi incluído mais uma letra, né, nas placas automóveis. Como foi com o celular, para telefonia, botamos mais um 9 na frente. Exatamente. Já consegue botar mais número de telefone, que são várias combinações. E o IPv4 e IPv6, ele tem uma diferença bem grande na parte da numeração desses IPs, né? Então, no IPv6, consegue colocar um monte de máquinas atrás dele. Entendi. E o qual é a função assim, do IPv4 e a função do IPv6? Eles têm função diferente ou dá para determinar as mesmas funções para eles? Na verdade, o IPv4 ele é mais simples de ser configurado, né? O IPv6 eles já são alfanuméricos, então o IPv4 eles são numerais só, do 1 ao 9, e o IPv6 ele vai do 1
até o F, se eu não me engano. É isso mesmo, do 1 ao F. Então, de 0 ao F. Então, ele é alfanumérico, ele tem bastante combinações. É engraçado agora porque eu me lembro assim de uma situação, por exemplo, o nosso servidor aqui para acessar, a gente sabe de cabeça aqui o número do IP do servidor, né? Eu acho que o IPv6 não fica meio difícil, né? Gravar Vai um ser número. difícil, é bem difícil com o IPv6. Na realidade, quem faz esse papel daí vai ser os servidores DNS, que vai ser configurado que o servidor do nome tal, ele acessa em IPv6 esse IP e no IPv4 esse IP. Então, se você estiver navegando em IPv6, ele vai por IPv6. Se estiver por IPv4, vai por IPv4. Lembrando que todas as máquinas, todos os dispositivos, eles dão preferência para IPv6. Tá, Everton. E daí a gente tem também a questão de IP público e IP privado, ou IP fixo. Já, alguém, né, na verdade, quem está assistindo aqui já deve ter ouvido falar em IP fixo, IP público, IP privado. Pode falar um pouquinho sobre esses? Os IPs privados, eles são os que é usado na rede interna. Isso estou falando de IPv4, né? Que é o 192.168, o 172.16, 10.0.0, o 10.1.1, que são os IP privados. Os IP públicos no IPv4 são os IPs que estão na internet, que o pessoal tem acesso. Tipo, no nosso caso, 177.72, digamos, 42.5. Esse é um IP público, que alguém tem acesso. E, digamos assim, com o IPv6, todos são públicos. Todo o IP que está na tua máquina está na rede. Então, até, na verdade, o IPv6 a gente tem que tomar até mais cuidado pela questão de ser, né, pode ser acessado mais facilmente o dispositivo, né? Mais segurança na parte do teu dispositivo, botar antivírus, firewall, para não ser, porque a conexão IPv6 ele é fim a fim, ele não tem NAT, que a gente chama de NAT, alguém já ouviu falar de NAT. O IPv4 ele roda em cima de NAT. Chega com o IP público na empresa, na sua casa, o roteadorzinho ali ele faz um NAT e distribui para os IP privados. E o IPv6, o que ele recebe, ele joga o IP público na tua máquina. Tá, então a gente falando ali, tu falou que o IPv6 ele é público, né? É como se fosse o IP fixo no IPv4, que a gente acaba utilizando. A máquina recebe um IP. Isso. Ela não, que no IPv4 o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um direcionamento de porta. Exatamente. Tu recebe o IP público no teu modem e ali tu faz um direcionamento de porta e faz com que, eu recebi nesse cara, eu vou para esse servidor aqui. Aí no IPv6 tu já cai direto no dispositivo. Interessante isso, interessante. Tá aí, Everton, assim, eu sei que aqui a empresa já se atentou a essa nova situação que eu acho que é bem breve isso, vai ter essa mudança diretamente para o IPv6, né? A empresa, nós já estamos aptos, né? Já roda IPv6 na nossa rede. Já estamos aí há uns 3 anos com o IPv6 na rede. Particularmente eu que mexo nessa parte, cobro bastante, então tem que estar funcionando. E ainda falta muito para os servidores de conteúdos, basicamente Google, Yahoo, o Netflix, esses servidores de conteúdo aí, plataformas grandes, eles já estão em IPv6. A maioria das vezes já navega em IPv6. Vou te fazer uma pergunta aqui também, que não sei, isso tem um prazo já que assim, IPv4 vai ser extinto aí, vamos só rodar todas as plataformas IPv6 ou não se fala nisso ainda, ou se fala? Não é que vai ser extinto, porque o que tem. Então ele vai estar rodando. É rodar em paralelo, mas gradativamente ele vai diminuindo. Os servidores de rodando em IPv4 vão botar em IPv6, mas eu digo assim, extinguir, eu acredito que não. Essa questão do IPv4, né, é porque ele já atingiu o seu limite, como a gente já falou um pouco antes ali, né, ele chegou não existe mais combinações, né, para ele, e daí essa implantação. Mas hoje, como a gente já falou, há 3 anos a gente já está trabalhando com IPv6,
A gente está trabalhando, na verdade, a maioria dos provedores em paralelo, né, nos dois formatos. Chamado em pilha dupla. Só que eles não se comunicam, né, assim, diretamente, né? Tem que estar, por exemplo, eu vou acessar um site que está hospedado em servidores que roda somente IPv6. Se eu tenho IPv4 na minha outra ponta aqui na minha rede, eu não vou conseguir acessar esse site ou consegue? Não consegue acessar o site. Se quiserem, quem estiver assistindo quiser fazer um teste para ver se está rodando ou não está rodando o IPv6 na máquina, para fazer esse testezinho. No Windows, se eu não me engano, é ping -6 www.google.com.br, ele vai responder IPv6. E se digitar ping www.google.com.br, ele vai responder IPv4. Ou muitas vezes ele se atenta, muitas vezes o ping, tem que forçar ele muitas vezes, senão ele pega, se tu pingar no Windows ali, ping www.google.com.br, ele vai buscar o direto IPv6. Então tem que forçar ele. Se eu não me engano é ping -4 ou ping -6 para fazer o teste deles. Outra coisa, Everton, como é que eu posso fazer para ativar o IPv6, ver se está ativo no meu notebook ou no meu celular, ou enfim, qualquer dispositivo? Os equipamentos mais novos hoje já vêm por padrão, né? Já vem padrão, já vem ativo. Tem que se ater, tem uns sites que eu uso bastante, meu IPv6, ele faz o teste se o teu navegador está rodando IPv6, mostra o número do teu IPv4, do teu IPv6, que isso muitas vezes é uma configuração dentro do roteador. Ele não vem ativo por padrão, porque a gente tem dois tipos de configuração. Então a gente tem que configurar o roteador de acordo com os nossos servidores. Então ele não vem por padrão, tem que ser ativo para ele poder jogar os IP, receber o IPv6 e direcionar o IPv6 para as máquinas. Então muitas vezes tem que fazer o testezinho para ver se está navegando certinho. Está rodando pelo roteador, né? Tá. Então, assim, hoje, nesse momento, assim, a gente não teria problema ainda continuar rodando IPv4 pelo fato de ele estar sofrendo essa mutação, essa migração para IPv6, né? Mas existiria problema, por exemplo, tu falou que ele roda misto, né? Tipo IPv4, IPv6, Isso. né? Tá. Mas ele não, com isso não pode ocasionar problema. Por exemplo, eu estou buscando alguma coisa que só roda IPv4 ainda. Ele não teria problema porque ele ia identificar, vou através de IPv4 fazer essa busca. Ele sempre vai consultar IPv6, não tenho, vai para IPv4. Ele sempre prioriza IPv6. Se quiserem fazer um teste também, dá para quem mexe mais aí, entra nas configurações da placa de rede, lá tem opção no protocolo, tem lá IPv4 e IPv6. Desativa o IPv4 e tenta navegar. O que navegar, o que for aberto, essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer, assim, se o aparelho tiver só desativado o IPv4 ali, ou um aparelho, aí ele não vai conseguir... Alguma coisa vai funcionar. Porque essa alguma coisa que tu fala, pode ser que esteja rodando já IPv6. Servidor, eu sei que o Terra tá, Google tá, Netflix tá, os grandes aí eles já se ateve a isso, tá? Então, tem até, podemos pesquisar até depois, mostrar a evolução do IPv6, ele tá bem devagar ainda, então, mas ele tem muito a crescer. Né? Não, legal isso então, Everton. E a questão de segurança hoje, atualmente, assim, qual seria mais seguro, assim, na tua visão, assim? No meu ponto de vista, que toda rede ela tem que ter segurança, tem que ter um firewall de entrada, tem que bloquear, tem que limitar suas máquinas de dentro da empresa. Eu falando em mais parte empresarial, não deixar a máquina de algum setor acessar qualquer coisa. Então todo firewall tem que ser bem dimensionado e fazer com que a rede seja mais estável possível. O IPv6, que nem eu falei, ele bota a cara do teu computador na rede. Então, tem que ter um firewall, além de ter um firewall na tua entrada de internet, tem que ter um firewall e antivírus dentro das máquinas. Porque o IPv6 ele está diretamente na tua máquina. Então vai ser de extrema importância assim um antivírus, um firewall nos equipamentos, né? Por exemplo, estamos falando de uma empresa, o cara tem 10, 20 computadores, tem que ter a proteção de entrada na internet, né? E individualmente cada computador, pelo fato de estar
publicando esse IP na rede geral aí da internet, né? Muitas vezes o que acontece? Com o IPv4, para se acessar uma máquina, tem que ter o direcionamento. Ou clicar em alguma coisa e ativar algum direcionamento de cloud, alguma coisa, para eles terem acesso direto à máquina. E o IPv6 não, o IPv6 tu já recebeu o IP, é esse IP que está na rede. Então eu acredito que, do meu ponto de vista, o IPv6 ele tem que ter mais cuidado, porque ele vai ficar muitas máquinas expostas na rede. Então tem que ter um cuidado nelas. Esse tema hoje a gente quis trazer aqui para mostrar para você que está assistindo. Ele ele é praticamente bem técnico assim, mas é uma coisa importante porque isso é uma atenção que os provedores têm que tomar, porque tem que evoluir, tem que fazer essa migração, tem que adaptar o seu provedor para esse tipo de serviço, porque se o provedor não se atualizar, Everton, eu vejo assim que o provedor, não adianta eu ter uma empresa e eu me preocupar com o IPv6, mas se eu tenho contratado uma internet que o provedor não está apto para entregar esse tipo de protocolo. Aí é complicado, né, Everton? Aí pode... Tu não vai ter função nenhuma IPv6 dentro da rede, né? Se o teu provedor de acesso não entregar o IPv6 para a empresa. Isso é... Então, primeiramente vem o pessoal do NIC-BR, bate forte nisso. Eu já fiz algum curso com eles batem forte no IPv6. Vamos migrar IPv6. Até eu ia vir com a camiseta do IPv6 hoje, mas não... Então, tu diz que existe uma certa resistência dos empresários, aí, dos empreendedores de telecom aí, de fazer essa nova... Aderir, porque não é uma coisa tão... Tipo assim, não é difícil, mas também não é tão fácil para configurar, para ver, para botar, rodar. Mas isso exige mudança de equipamento também ou não? A maioria dos equipamentos já rodam em IPv6. Desde o XP, eu acho, do parte do Windows, roda IPv6. E os equipamentos de borda, tudo é só configuração mesmo e testar a rede. Então falta uma conscientização aí dos empresários aí nessa área de telecom aí, né? Para fazer essa mudança o quanto antes e a gente começar a ter uma rede mais não muito mista, né? Começar a trabalhar mais no IPv6. E eu sei porque isso eu acho que acaba às vezes gerando alguns problemas até no usuário final, né? De conflito de rede, assim, ou não? Não necessariamente, mas o que acontece? Se o teu IPv6 não estiver bem configurado, ele pode ocasionar uma certa lentidão na rede. Porque primeiro ele vai testar, ele vai sair pelo IPv6. Se o IPv6 não responder, ele vai dar um delay para pegar o IPv4. Isso pode ocorrer. Então, o ideal é que essa saída, na verdade, ele vai buscar, por exemplo, sai da nossa internet, vai buscar em outro lugar, está rodando por outra internet, né? E se não existe esse IPv6 lá na outra ponta, tal, pode até existir um certo tempo ali, mas é fração de milhares de segundo, mas existe. E tem usuário que sente, né? Interessante isso. Continuando a falar aí sobre IPv6 aí, fala um pouquinho sobre IPv6 para jogos. O IPv6 para jogos digamos assim, que é o que é o top. O que acontece, o IPv6, como a gente falou antes, ele é fim a fim. Ele vai botar teu Xbox, teu console, que a gente chama, na cara da internet. Não precisa fazer NAT, não precisa fazer nada. Tem um protocolo que eles ativam nos roteadores que é o UPnP, que é o... Deixa eu ver, o PNP, Universal Plug and Play, uma coisa assim, para melhorar as conexões do jogo, para ter uma parte ficar mais, digamos assim, que nem na gíria, mais liso, que o pessoal fala. E muitas vezes o console tem que ter essa... Agora os mais novos já tem... Os que têm internet e basicamente estão tudo rodando com o IPv6, só que o provedor tem que se ater a liberar o IPv6 para que o cliente final tenha essa tecnologia, né? Uma coisa que me surgiu na cabeça agora aqui, que a gente, um tempo atrás, conversava sobre
os saltos que a gente tem até chegar nos servidores. Isso daí... Ele vai ter os mesmos saltos, né? Que, na verdade, só isso. Ele vai passar por roteadores da rede. Isso é porque é físico, né? É físico, na verdade tem que ter os roteadores físicos. Tanto vai pular no IPv4 como no IPv6. Pode ser que tenha alguma rota, ocorra se tu caiu... quando é IPv6 ele vai para cá, vai saltar 5 vezes e pelo IPv6 vai saltar 3 vezes. Mas ele vai para outro servidor. Mas isso é físico, não tem como a gente... Mas com isso... diminuiu de 5 salto para 3, ele já vai dar uma melhora, uma latência mais baixa, né? Por isso, a gente não tem como prever isso, mas pode ocorrer. Essa questão de roteamento fora já foge da nossa... Mas é só porque me surgiu a dúvida ali e como acabou falando, a gente entende que é meio físico isso. Para fazer um teste, pode ser feito com o comando do trace router ou tracert, do Windows ou do Linux, para um determinado site, para ver quanto salto dá. Tipo, vai para o mesmo trace router para o Google, trace router -6 para o Google também. Aí vai ver quanto salto vai dar no IPv4 e quanto salto vai dar no IPv6. A gente coloca aqui embaixo o comandozinho para quem quiser testar, para a gente ver se tem diferença se muda de rota ou não. Ô Everton, voltando um pouquinho aqui para o IPv4 ali, a questão do IP fixo ali, onde que a gente pode aplicar ainda esses IP fixos que é disponível ainda no IPv4? Assim? Isso é uma coisa que os gamers, eles... é um mito, na realidade, IP fixo ou IP dinâmico. O que pode ocorrer? A diferença é que se tu tiver numa partida e cair teu IP e voltar, tu vai vir com IP diferente. Pode ocasionar algum problema. Mas se for o mesmo IP, pode até melhorar, mas eu digo assim, ter performance melhor de IP fixo ou IP dinâmico, não, porque é a mesma parte de IP e é a mesma rede. Então, não teria eu tenho IP fixo e a minha internet é mais rápida. Não, a velocidade é a mesma. Só o que pode ocorrer, se o jogo for mais sensível, alguma coisa assim, se cair uma conexão rápida e tu tiver numa partida e voltar com outro IP, pode ser que seja banido. Acontecia muito com o banco. O banco corre isso. Ele vê a mudança, Bradesco foi que acontecia um tempo atrás e Banco do Brasil, eu acho. Ele nota, caiu a conexão, tá no site ainda, caiu a conexão, ele te desconecta, por segurança. Então, esse mito, assim, essa questão que faz diferença, na verdade, não é bem um mito, existe essa possibilidade de queda de conexão e o servidor acabar banido. O banco é uma prova disso, que a gente já presenciava isso, assim, com essa situação assim. Então... de uma certa forma, ele é interessante, então, né? Só para esse fato, né? Mas essa queda tem que dar muita oscilação na internet para ter queda, assim, porque hoje a rede de fibra que, por exemplo, estou falando da gente, da Cleantech, que a gente tem, ela é bem estável, a gente não tem quedas constantes, ou, olha, só para ocorrer uma queda mesmo com um rompimento, porque a gente tem redundâncias de links aqui, né, dentro da empresa, então... é raro acontecer, né? Mas pode acontecer e dar essa queda momentânea ali, milésimos de segundos, e a pessoa ser desconectada do... O que a gente tem que pegar e se ater, tipo assim, o nosso cliente, é que são duas coisas diferentes. Quedas de Wi-Fi e quedas da internet. Porque você recebe uma fibra no roteador e isso ele está internet autenticando ali. Se cai a conexão do Wi-Fi com o celular, é uma coisa. Caiu a conexão da internet, é outra. Isso tem como a gente ver nos nossos servidores, os logs, para ver se caiu a internet... ou se foi uma queda interna. Uma queda interna. Então, isso são coisas bem diferentes. Nós temos acesso até a entrada do roteador. A gente chama de conexão PPoE ou conexão ponto a ponto. Mas a gente sabe... a conexão do cliente. Se caiu a conexão do Wi-Fi ou a TV desconectou, a gente tem que entrar dentro do monitor do roteador e verificar se tem conexão ou não. Mas são duas coisas bem diferentes. Bem diferente, e às vezes as pessoas acham que é só culpa do provedor. Eu sei que é muito técnico, né, o que a gente está falando, assim acaba sendo, mas são detalhes que às vezes
é importante a pessoa, né, antes de julgar ou coisa assim, pode estar o problema internamente na casa dela e nem ser o problema de internet, né? Tem alguma coisa que realmente possa prejudicar, assim, a parte de jogos, assim, na parte de rede ali? Tinha comentado alguma coisa do... Isso, hoje com a falta do IPv4, né, que não consegue, porque o IPv4 ele é comprado. Então, hoje a Cleantech ela tem faixas de IP que a gente paga anualmente para o detentor dos IPs do Brasil, que é o NIC-BR e a IANA, que são os órgãos que têm esse poder essa quantidade de IP. A gente paga por ano para eles, é anual o valor. E o que acontece? Como eles não vendem mais, não tem como conseguir mais, então tem uma solução que a gente chama de CGNAT. É um NAT legalizado que tu consegue fazer para cada... Tipo, no CGNAT faz assim, um IP rodando, tu consegue colocar 16 ou 32 clientes atrás dele. Tudo certo, tudo legalizado, tudo mapeado. Isso tudo para documentar os acessos? Documentar os acessos, sim. Tá. Porque tem que ser documentado os acessos. Então, a gente consegue fazer isso. Hoje a nossa rede funciona assim também. Então, ela tem o CGNAT. E para jogos, o CGNAT não é muito interessante. Maioria do pessoal que é gamer, na nossa rede, a gente coloca no IP dinâmico. Ativando o IPv6 junto. Me falou uma coisa interessante que realmente a gente paga, né, anualmente para o NIC-BR, acho que é NIC-BR, né? Um valor bem alto sobre essa faixa de IP válidos que a gente comercializa aqui. Com o IPv6, não existe esse valor, né? Não. Ele é uma coisa que vai isentar os provedores desse... Na realidade, o IPv6 ele vem no pacote IPv4. Ah, tá. Então, comprado a gente compra um /21 e um /22. Isso é o que o NIC libera. E de lambuja eles te dão um /32 do IPv6, que isso é IP. É muito IP. Não me lembro de cabeça o número, mas é milhões. Então... É muita coisa. Dá para crescer muito. Então... Bom, pessoal, então isso a gente vai finalizando por aqui o nosso Café Telecom. Não. Nós vamos finalizando por aqui o nosso Telecom Café. Talvez para algumas pessoas ele ficou meio técnico demais aqui o assunto, mas eu acho que a gente tentou explicar aqui na forma mais simples possível aqui como funciona essa questão de IP, protocolo, né, que é o IPv4 e IPv6. Espero que tenham gostado e se gostaram ou não, deixe o seu like aí, o seu comentário. Isso aí ajuda a gente a cada episódio aí melhorando aí a comunicação aí. E vamos finalizando por aqui. Um grande abraço. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questionamento, querendo fazer algum teste, pode mandar pergunta pra gente que a gente responde. Fechou? Beleza? Encerramos. Valeu. Um abraço.